Você fica dentro da sua cabeça dizendo, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse agido dessa forma? E se eu tivesse respondido daquela forma? Se você tem isso dentro de você, esse vídeo é pra você. Lá no início do meu processo, quando eu comecei a fazer a meditação, que demorou 3 meses para eu conseguir ficar 5 minutos com a minha mente em silêncio, porque ela era muito barulhenta. Então, quando eu comecei a entrar em estado meditativo, qual eu acreditava que estado meditativo era um silêncio, eu não compreendia que estado meditativo era você contemplar aquele momento, estar presente no aqui e agora. Isso você consegue dançando, você consegue escutando música, observando o céu. Quando você silencia sua mente, você contempla algo, você está aqui e agora. Não está nem no passado e nem no futuro. Então, isso é um ponto para que vocês compreendam. Até você chegar nesse estado meditativo, que é você sentar, silenciar sua mente, com os olhos abertos ou fechados. É muito mais fácil com os olhos fechados? Sim, porque você não fica prestando atenção ao redor. Até eu conseguir contemplar a mim mesmo dentro de mim, demorou um tempo. Quando eu consegui fazer isso, começou a abrir para mim os meus traumas, minhas crenças, meus medos e esses ICs que a gente carrega dentro da gente. Porque a gente não tem conhecimento e não tem consciência que você não agiria diferente, porque você não tem outra consciência naquele momento. Começou a cura. Vamos começar a curar tudo isso. Pensei comigo, nossa, eu vou curar tudo isso. Mas ninguém me explicou como era curar tudo isso. Eu só estava vivenciando tudo aquilo. Comecei a praticar Ho'oponopono todos os dias, 108 repetições direto. Limpeza de Arcanjo Miguel foi a mais difícil para mim. E Reiki todas as manhãs. Todas as manhãs eu fazia. Acordava, levava minha filha para a escola. Eu coloquei na minha agenda que eu precisava de 1 hora para fazer Reiki. E começou na minha tela mental, enquanto eu estava contemplando, presente naquele momento, a aparecer as situações, as pessoas e como eu reagia a tudo aquilo. E eu comecei a dar novo significado e acolher a mim mesma que a Patrícia do passado não ia agir de outra forma. Porque ela não tem a maturidade, o conhecimento e a experiência da Patrícia de hoje. Então eu comecei a dar novos significados, ressignificando tudo. E isso foi inevitável se refletir fora. Eu comecei a mudar como ser. Eu comecei a mudar como eu reagia às situações. Eu parei de reagir às situações. Comecei a ser mais observadora, a cuidar mais de como eu ia falar algo, ou como eu ia reagir a algo. Comecei a ter mais consciência da forma que eu agia em defesa. Porque quando a gente reage a alguma coisa de forma, que eu não digo negativa, mas instintiva, é uma forma de proteção. A gente está se autoprotegendo. Então, esse start foi o que modificou tudo dentro de mim. Então, eu parei de sair, de entrar no estado vítima e comecei a puxar para mim e perguntar o que dentro de mim me faz estar nessa situação ou passar por essa situação, o que isso tudo me causa de sentimento. E isso hoje faz muito sentido para mim, porque quando eu vou consagrar ayahuasca, para mim, isso é uma experiência minha, não vem assim, eu tive respostas do passado, vai passar um filme te explicando tudo. Não, eu lembro que sim, eu tive respostas e falou sobre o passado e o significado de cada pessoa que passou por mim, mas não dando já o significado. Era o sentimento que eu tinha perante a visão daquela pessoa que estava aparecendo na minha tela mental, era um filme em tela mental. Então ela me causava um sentimento que eu compreendia que era meu, para me amadurecer, para me trazer aonde eu estou até hoje. E a forma que eu reagia àquilo, com o conhecimento que eu tenho hoje,
eu trazia um novo significado. E isso foi acontecendo muitas vezes. Toda vez que eu meditava, ou eu fazia auto-hipnose para mim mesma, ou começava a trabalhar PNL para trazer ancoragem, para cancelar alguns sentimentos, depois me vinham insights de situações, de palavras que eu mesmo falei e compreendi o quão agressivo eu fui naquilo. Eu podia ter transmitido aquilo de uma outra forma, com mais sabedoria e mais acolhimento a toda aquela situação. Então eu comecei a ter mais consciência do meu ser e da forma que eu reagia instintivamente a tudo. E aí começou a mudança. Então isso demorou uns 7 anos, acho que no 5º ano que eu tava nessa trajetória, minha vida já tinha mudado totalmente. O ser Patrícia que eu era, não era mais o ser Patrícia que eu me apresentava. E isso em tudo, em atitude, em forma de reagir. As pessoas que me conheciam notaram essa diferença. E nem sempre as pessoas vão acolher essa sua mudança. Porque para elas, você vira uma pessoa arrogante e soberba. Porque você fica mais silenciosa. Você não fala mais instintivamente, você pensa, você coloca pontos para as pessoas pensarem. Você já não reage com a resposta. É muito louco isso. E quem passa por esse processo, você mesmo depois pensa, nossa, de onde que eu tirei isso? Quão diferente eu estou reagindo a todas essas mudanças que está acontecendo. Então, eu vim explicar mais ou menos isso, porque muitas pessoas têm medo e tentam adivinhar como vai ser consagrar a ayahuasca, ou como é passar por uma terapia de hipnose. Porque, para mim, a consagração da ayahuasca, a hipnose, em um estado de meditativo pleno, se ligam totalmente. Só que o que a gente precisa na hipnose, alguém conduzindo até você conseguir chegar naquele estado, para você começar a ver isso na sua tela mental, de uma forma muito sutil. E na meditação também, quando você entra num estado meditativo pleno, que demora-se um tempo, quando você observa, você já está nesse estado mental tão dentro de você, porque primeiro começa como uma tela preta de um vazio imenso. Não tem barulho, não tem ruído, é você com você mesmo e ninguém mais. Sabe assim, o quão bom e prazeroso é estar com você. Aí, quando você aprende a gostar de estar com você, de estar presente com você mesmo, e o sentimento que você tem é leve, sutil, prazeroso, daí começa a aparecer os filmes na tela mental. E na meditação e na consagração com a ayahuasca, a gente está nesse estado pleno, meditativo, prazeroso de estar com você mesmo, e começa a aparecer para você o que você precisa aprender, crescer, compreender dentro de você mesmo. E não, para mim, pelo menos, nunca veio, tipo, resposta. Patrícia, você precisa melhorar isso, porque eu tô te mostrando isso, e você agiu dessa forma aqui e não está correta. Então, pra mim, quando eu consagro a ayahuasca, ela vem como metáforas. E eu presto muito mais atenção no que eu estou sentindo e observando naquele momento, porque pra mim nunca veio resposta mastigada e falando assim, ó, é aqui, ó, que você tem que melhorar. Aqui, ó, é aqui, ó. Não. Pra mim sempre veio como aparece uma situação ou uma metáfora para fazer eu sentir aquele sentimento, aquela energia dentro de mim, e vem me mostrando como fosse a real e verdadeira energia. Mais ou menos isso, não sei se vocês compreendem o que eu quero dizer. Mas vou parar que já tá quase 10 minutos, depois eu vou voltando e vou falar desde a minha primeira consagração até hoje, que vai ser minha quinta, eu tô indo pra sexta, como foi se mostrando pra mim tudo isso. Beijos e até a próxima.